Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com um ex-jogador e hoje técnico de futebol, Jorginho, que vai falar um pouco da sua carreira. Mas antes, faço o convite para você deixar sua inscrição, deixar seu like e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Bom, Jorginho, quero te agradecer primeiramente por ter aceito o convite para a gente, além de falar de futebol, falar um pouco também da sua carreira. Luiz, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Esperamos fazer um bom programa, né? Que as pessoas gostem e possa dar um monte de like para você. Espero, né? Bom, Jorginho, primeiro vamos falar sobre a sua carreira como jogador na Portuguesa, né? Onde tudo se iniciou. Naquela Portuguesa que era uma Portuguesa diferente, né? Dos tempos de hoje, não? Uma Portuguesa que batia de frente com os grandes do Campeonato Paulista, com os grandes do Campeonato Brasileiro. Inclusive, durante a sua passagem, você foi vice-campeão paulista em 85, perdendo aquela final para o São Paulo, inclusive com você marcando o gol da Portuguesa no primeiro jogo da final. Na realidade, Luiz, mudou tudo o futebol hoje, né? Não é o mesmo, não é a mesma coisa, o negócio já não é mais o mesmo. Antigamente você ganhava-se menos, jogava-se tão quanto, os jogos também eram de pouco espaço. A Portuguesa era uma potência em São Paulo, era a quinta potência em São Paulo. Infelizmente, tudo isso foi acabando, foi se perdendo pelo caminho, o futebol foi mudando, e as pessoas muitas vezes não conseguem mudar com a mesma velocidade. Então, pagam um preço muito grande, como muitos, não só o problema, mas muitos outros clubes tiveram o mesmo problema, e alguns só não tiveram porque chegou uma SAF e conseguiu comprar, senão nós vamos perder muitos clubes. Como que você enxerga a Portuguesa atualmente, né? Teve um anúncio da SAF, né? O que você acha, né, da SAF dentro de um clube de futebol? Olha, eu não trabalhei ainda com SAF no futebol, então eu não vou saber, não tenho ideia de como seja. Eu acredito que eles devem colocar mais ou menos como uma empresa, onde você tem que dar retorno, e eu acho que é a única forma que eu entendo isso. A única forma de dar retorno é conseguir os objetivos. Se continuar a mesma coisa de troca de treinadores, não vai, porque eu acho que eles precisam urgentemente entender o que eles querem do futebol. Se é um futebol bem jogado, se é um futebol gostoso de se ver, se é um futebol só para vencer. Se for só isso, cara, fica muito difícil, porque só vai vencer quem tem time bom, quem tem jogadores com capacidade, e muitas vezes não são todos os times que têm isso. Então, você vai ficando para trás e aí você vai desmotivando. Eu acredito que, e espero que a Portuguesa, por exemplo, volte a disputar grandes campeonatos e participar de competições importantes novamente. Bom, Jorginho, ainda na Portuguesa, nos seus tempos de jogador, em 89 você jogou ao lado de Roberto Dinamite, né, que estava já no fim da carreira. Como que foi, né, esse momento para você jogar ao lado do Roberto Dinamite? Olha, eu, na realidade, na Portuguesa, a Portuguesa sempre se deu bem com alguns atletas mais experientes, sabe? Então, por exemplo, em 84, nós não tínhamos ninguém assim tão experiente. Apareceu o Luiz Pereira em 85. Nós somos vice-campeões, foi um dos caras que eu mais aprendi na vida. Depois nós ficamos um gap aí muito grande, sem um grande jogador. Aí apareceu em 88 o Zenon, jogando no meio-campo da Portuguesa, que foi muito legal, também aprendemos muito. Depois, em 89, com o Roberto. O Roberto realmente é um atleta muito acima da média. Como pessoa também era fantástico, né? Então, ele nos trouxe ali um pouco de experiência, um pouco de sabedoria, né? E nós fizemos um campeonato maravilhoso com o Roberto ali. Tanto é que, se eu não me engano, acho que ele foi artilheiro da competição, um dos 3 artilheiros da competição. Soube aproveitar bem as nossas ideias, nossa forma de jogar. Isso fez com que ele aparecesse de novo e voltasse para o Vasco e fizesse mais uns anos de Vasco.
Bom, Jorge, agora falando sobre o Palmeiras, né, na qual depois da Portuguesa você foi para o Palmeiras, um Palmeiras diferente do que é hoje, né? Palmeiras que ganha muitos títulos atualmente. Na época que você jogou, era um Palmeiras que sofria muito com a fila, né? Aquela pressão de uma fila sem ganhar títulos. Olha, o Palmeiras naquela época, como hoje, mudou muito, né? A diferença é grande, é brutal. Já na época que eu vim também como assistente no Palmeiras, já era brutal a diferença. Nós tivemos a felicidade de ir para o Palmeiras, mas talvez no momento não muito feliz do Palmeiras, né? E a pressão era muito, muito grande. Trabalhar com uma pressão daquela era difícil. Nós tínhamos bons times, nós formamos bons times, mas não eram times para ser campeões. Eram times com uma certa limitação técnica, tática e até de inteligência. Isso dificulta, não tinha jeito. Até porque o Palmeiras não tinha tanto dinheiro para investir. Não era de categoria de base, então tinha muita dificuldade com isso. Aí o Palmeiras pagou um preço caro, mais 1 ou 2 anos na fila, voltando a ganhar em 93 o Campeonato Estadual, com a entrada da Parmalat, que foi fundamental para que o Palmeiras pudesse crescer naqueles tempos e voltar a ser o Palmeiras que era, porque injetou uma boa grana e o Palmeiras cresceu porque trouxe muito bons jogadores, quase todos os setores, e aí conseguiu conquistar títulos. E é assim que é o futebol, não tem diferença. Bom, Jorginho, nesse período de Palmeiras você jogou ao lado de Dorival Júnior, né? Eu queria a sua opinião, como que você analisa atualmente o Dorival Júnior na seleção brasileira, né? Um momento complicado da seleção brasileira, que depois da saída do Tite ficou um tempão sem treinador, apostando no Carlo Ancelotti que não venham, um ano com o Fernando Diniz de forma interina, até contratar o Dorival Júnior ao comando técnico. Olha, do Júnior, cara, o que eu posso dizer? Eu conheço ele como pessoa, enfrentei ele algumas vezes como treinador, não conheço o trabalho dele assim como treinador, não posso lhe dizer sobre isso, mas pode dizer que é uma pessoa correta, pelo menos na minha época era, honesta, sincera, é uma pessoa que faz um ambiente de trabalho muito bom, uma pessoa que tem muita alegria, muito prazer, e você tem prazer de conviver com ele. Então eu acho isso. Vendo os trabalhos dele, não foram ruins. Quanto à seleção, é muito difícil, eu não sei o que acompanha. Eu acho que a seleção hoje, ela é um pouquinho da fotografia do que é a CBF. Ou seja, uma incógnita. Ninguém sabe o que tem na CBF, como que faz, como que ela é. Então a seleção parece que é uma foto da CBF. Eu espero que melhore, porque o Brasil precisa disso, é necessário vencer. O Brasil é necessário estar sempre entre os primeiros. Bom, Jorginho, agora falar um pouco das suas passagens por Atlético Mineiro e Santos, que você acabou conquistando a Copa Conmebol em 97 pelo Atlético Mineiro e também no Santos em 98, e ambos sob o comando do Emerson Leão. Então, queria que você falasse um pouco da importância dessa conquista no Atlético e no Santos e também como que foi ser comandado por Emerson Leão. Cara, a história com o Leão, ela é antiga, porque eu, quando criança, de vez em quando eu brincava no gol, e brincava justamente de leão, né? Então é uma coisa que, uma vez eu falei isso para ele, eu tinha uma camisa igual a sua, uma camisa com uma lista amarela, preta com uma lista amarela aqui, igual a que ele tinha no Palmeiras. Então é uma coisa que já vem de uma admiração muito grande já como atleta. Tive o prazer de conhecer a pessoa, o ser humano. Para mim, uma pessoa tranquila, uma pessoa fantástica, uma pessoa muito boa. É muito sério, muito profissional. Para a época, eu acho que ele era profissional demais. Ele era profissional para essa época. Então, ele já estava na frente há muito tempo. Como treinador, tudo que se faz hoje, ele fazia lá atrás. Ele só não colocava nome nos sistemas, mas fazia tudo a mesma coisa. Um profissional que treinava muito, trabalhava demais,
tinha bons treinos, enxergava, e eu, dentro do possível, ajudava dentro do campo, enxergando alguma coisa também, conversando com ele, para que nós pudéssemos melhorar a nossa condição dentro do jogo. Então, eu conheci na Portuguesa em 90, aí depois eu tive a venda no Palmeiras, fui encontrar com ele novamente no Juventude. Ele me via como homem de beirada, né? E eu já não estava mais jogando como homem de beirada. E nós tivemos uma passagem muito, vamos dizer assim, engraçada. Porque quando ele chegou, ele queria que eu jogasse de beirada. Eu falei que não. Aí ele pediu, tal, aí eu terminei aceitando, obedecendo como sempre eu fiz. Só que me machuquei. E na volta que eu me machuquei, o Mauricinho, se eu não me engano, o menino que estava jogando, estava muitíssimo bem. Então não tinha como eu jogar. Não poderia fazer isso. E aí eu também virei para ele e falei, olha, eu não vou querer mais jogar pela beirada, eu vou brigar para jogar na meia. Ele falou, na meia tem muita gente boa. As pessoas que eram o Cuca, o Adriano, que era de São Paulo, eu. Então ia ficar meio pouco espaço realmente, né? Mas aí num treino lá, eu provei a ele que quem tinha que jogar era eu, e aí fiquei jogando. Dali ele foi embora, eu também saí, eu vim pro Paulista de Jundiaí, e ele foi pro Atlético Paranaense. Tentou me levar, mas não deu certo. Aí ele foi pro Japão. Quando ele voltou do Japão, ele foi pro Atlético Mineiro. E ele precisava de um meia. E eu estava em Santo André jogando. E ele me viu nas finais. Aí ele falou, não, vai cair como uma luva. E realmente é verdade. Aí nós conseguimos disputar o Campeonato Brasileiro para classificar. Hoje, se tivesse Libertadores, não estaríamos classificados como Libertadores, tranquilamente. E ganhamos a Conmebol e a Copa Centenário. Depois dali, nós fomos para o Santos, conseguimos de novo a Conmebol. E só não fomos mais longe nos campeonatos brasileiros e paulista, porque houve muita lesão. Eu machuquei, o Artsaba machucou, o Lúcio machucou, não lembro se o Viola também machucou, o Narciso eu sei que machucou, um dos zagueiros também nosso machucou. Então nós não tivemos jogadores prontos para poder disputar as finais da competição, infelizmente. Mas foram 2 times que nós fomos muito bem, e aonde o Leão depois voltou e conseguiu ser campeão brasileiro com aquela garotada. Então, quer dizer, foi um trabalho muito bem feito, onde ficou marcado, e o treinador levou vantagem depois e conseguiu um campeonato. Nós tivemos aí boas passagens. Aprendi muito com ele, uma pessoa muito profissional, muito séria, e que eu tenho o maior carinho, respeito e maior admiração. Bom, Jorge, então o Leão pode ser um dos técnicos que você pegou um pouco de aprendizado para levar nessa sua carreira como treinador? Na vida. Eu tenho o Leão, eu tenho o Finado Espinosa. São pessoas que eu tenho um carinho. O Tata, que era do auxiliar do Muricy, são pessoas que eu tenho um carinho. Tinha contato, né? Porque o Tata não tem mais, infelizmente não está mais conosco. Mas eu tenho um carinho e uma admiração muito grande pelas pessoas que eram e pelos profissionais que foram. De todos eles eu levei alguma coisa, sempre você aprende alguma coisa com eles, e você faz com que cada dia você melhore, como é o caso do Oswaldo também, Oswaldo Oliveira. Tenho um carinho grande, um aprendizado grande com o Oswaldo, fui auxiliar dele também, então são pessoas que eu tenho uma admiração, e aproveitei para pegar algumas coisas deles que eu achava que poderia melhorar na minha condição de treinador, e graças a Deus estou contente pelo que eu consegui aprender com eles. Bom, Jorginho, já indo na reta final do nosso bate-papo, destacar 2 trabalhos seu como treinador de futebol. O primeiro naquele Palmeiras, né? Palmeiras que era treinado pelo Luxemburgo acabou sendo demitido e você acabou assumindo em alguns jogos, teve um excelente aproveitamento e depois acabou saindo, né, para a entrada do Muricy Ramalho. Queria que você falasse um pouco sobre esse campeonato, dessa oportunidade de treinar o Palmeiras e se você acha que poderia ter sido mantido pelo menos
para a reta final daquele Campeonato Brasileiro, quem sabe ser campeão naquele ano de 2009. Vamos começar pelo final. Nós não poderíamos ser mantidos, não poderia ser mantido. Por que não poderia? Porque foi combinado que eu iria assumir interinamente e nós Palmeiras, né, íamos procurar um treinador com condição, com experiência suficiente para comandar o Palmeiras, porque era um rapaz novo que estava começando, que poderia dar certo ou não. Então, a ideia dos meus dirigentes lá, do Gilberto e do Toninho, era que eu pudesse ficar uns 2, 3 anos no Palmeiras como auxiliar. E aí sim, depois tivesse uma oportunidade de seguir carreira, porque você ser treinador realmente é uma coisa muito difícil, muito diferente do que você ser atleta, porque você tem algumas relações aonde você não estava acostumado. E você tem que aprender a entender certas coisas. Como eu não sou uma pessoa muito política, eu sou muito sincera no que eu faço, no que eu falo, e isso me trouxe problema. Então, no Palmeiras eu não tive nenhum problema, porque foi curto, foi muito curto e tal. E eu terminei entregando o clube numa condição boa, o treinador que lá chegou, mas ele não teve a felicidade de conquistar. Mas foi excelente, eu agradeço o Palmeiras eternamente, principalmente pelos 8 meses que eu fui feliz na minha vida com o meu filho lá. Então eu fico muito grato pelo Palmeiras abrir a porta para mim em todos os sentidos e ser feliz. Quanto à Portuguesa, eu tive muito tempo de trabalho, de escolher jogadores, de treinar. E tudo que os portugueses pedem quando vêm para cá, os estrangeiros pedem, que é tempo de trabalho, é o que nós sempre pedimos. Se você não tiver tempo de treinamento e você não tiver um time na mão, como que você vai montar uma equipe que ela tem que jogar sabendo que um tem que saber o que o outro faz? Se você não tiver tempo, não adianta. Então eu tive muito tempo, eu tenho a facilidade de melhorar a capacidade dos atletas, tecnicamente, até porque foi da onde eu vim, né? Foi do meio deles. E melhorei muito os atletas e eles se destacaram bem. Nós tivemos uma competição extraordinária. Se eu não me engano, em termos de vitória, é a segunda melhor, só perde para o Corinthians, mas que naquela época era uma potência na Série B. E tivemos 20 e poucas partidas invicta, enfim, foi uma competição onde todos os atletas saíram para clubes de grande potência, então foi muito legal, nós fomos muito felizes e muito legal. Depois eu tive um outro trabalho bom que eu achei que foi o mais difícil, sabe? Que foi o do Bahia. O Bahia foi um clube difícil de se trabalhar, não é fácil, a torcida lá não é fácil. E eu peguei no meio do caminho, peguei o clube andando, estava caindo, e nós conseguimos tirar, mesmo com bons jogadores tecnicamente, mas de uma força física defasada. Ou seja, não tinha tanta força física. Então, nós sofríamos um pouco mais, além do mau condicionamento. Então, nós sofríamos demais para vencer as partidas, para tentar um resultado. Muitas vezes a gente saía ganhando, mas não tinha força para segurar. E nem tinha um elenco tão grande como hoje, por exemplo, tem o Bahia de um elenco enorme de bons jogadores. Então foram trabalhos bons, além depois do Figueirense, né? Peguei um Figueirense, você nem imagina como que ele era. Com 70 mil reais era a folha do campeonato estadual, conosco com a comissão técnica junto, era tudo. Muitos jogadores de 20 anos e nós conseguimos ficar entre os 3, 4, e depois ainda fomos campeões da Copa com eles lá. Então, quer dizer, só não seguramos no Brasileiro, na Série B, porque, infelizmente, o clube estava devendo mais de 6 meses para os atletas. Aí fica quase que impossível você segurar alguma coisa, porque quem segura atleta é salário bom, salário em dia, bom ambiente, bons treinos e jogadores bons. Se não tiver isso, você não consegue ir a lugar nenhum. Então, essas coisas, e na cabeça boa, né? Essas coisas estavam muito difíceis de nós termos lá. E aí pagamos um preço caro, não conseguimos segurar o Figueirense. Mas foi um trabalho maravilhoso, viu? Um trabalho muito gostoso mesmo, viu? Bom, Jorginho, você falou da Portuguesa no início, e eu concordo com você, né? A Portuguesa, como você bem disse,
em pontos, né, nesse formato de pontos corridos, a segunda melhor, né, de desempenho, só ficando atrás do Corinthians em 2008, e faz totalmente diferença, né, você ter tempo de trabalho para poder montar a equipe, para poder ter um sucesso como você teve na Portuguesa. E pegando um gancho nisso, você acha que na gestão atual que a gente vive no futebol brasileiro, os treinadores estrangeiros têm um pouquinho mais de tempo em relação aos técnicos brasileiros aqui no Brasil? Sim, muito, mas muito tempo, muita paciência do torcedor, muita paciência da imprensa. É uma coisa completamente diferente, né? Já vista que o menino que, se eu não me engano, está no Vitória, acho que ainda continua no Vitória, que era do Guarani, foi para o Juventude, aí esse jogo trabalhando em São Paulo, eu não lembro o nome dele. Carpini. Isso aí. Se o São Paulo tivesse um pouquinho só de paciência, um pouquinho mais dado força a ele, ele teria feito um trabalho melhor do que o argentino que estava aí no São Paulo. Porque ele foi lá com menos condição, com menos capacidade lá no Vitória e conseguiu fazer. Então, quer dizer, se tivesse um pouquinho só de paciência, vai embora. Muitas das vezes, quem ganha um campeonato esse ano não vai ganhar 2, 3 anos seguidos, não. É muito difícil isso. E as pessoas olham e falam, o cara ganhou ali, eu vou aqui. Não, não é isso, não. Nem conhece o trabalho do cara. Nem sabe como que ele faz. Nem sabe se ele consegue potencializar os seus jogadores, se ele consegue entender taticamente como o seu time joga, se ele consegue conduzir bem o vestiário, se os treinos dele são em condições para que os atletas possam melhorar individualmente, depois como equipe, e se ele tem condição de jogar para frente, porque muitas vezes você vai jogar num time como o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, ou mesmo a Portuguesa, o Santos, você às vezes tem que jogar no campo do adversário. E jogar no campo do adversário, você passa a ter um risco muito grande, porque você, apesar de estar com a bola, qualquer erro pode ser fatal se os adversários tiverem uma capacidade de contra-atacar muito rápido, como que era o caso do Botafogo do Rio. Então, quer dizer, a capacidade dos nossos treinadores, eu não vou falar que são excelentes, não, mas não perdem em nenhum momento para muitos estrangeiros, não. Muitas das vezes ele vai vir mais pela facilidade do nome do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que eles têm muito pessoal que tem muita falta de paciência com os treinadores brasileiros, sim. Eu concordo com você, Jorginho. Para a gente encerrar, quais são os planos para a sua carreira em 2025? Se você pretende retornar a treinar algum clube, como que está o pensamento nesse ano de 2025? Luiz Fernando, eu vou falar para você que não é ruim o que eu estou vivendo, não, sabe? Eu fiquei muitos anos longe do meu filho, da minha esposa, da minha casa, e isso é gostoso. Mas eu acho que eu ainda tenho alguns anos ainda a queimar um pouquinho, né? Pelo menos mais uns 5 anos, eu acho que ainda dá para aguentar. Então, eu acho que é o tempo que eu tenho. Eu espero que apareça alguma coisa agora nesse início de ano, que seja uma coisa boa, e nós possamos, assim, trabalharmos. Porque no Brasil, eu falo começo de ano assim, porque no Brasil, infelizmente, cada 2, 3 jogos cai um treinador. E aí que consigamos arrumar alguma coisa boa, mas que dê condição também de trabalho. Não adianta ir só por ir para ser bombeiro aí ficar ruim, né? Eu quero uma coisa que a gente possa trabalhar, que possa melhorar o atleta, melhorar a equipe, melhorar o clube, porque quanto mais lugar para nós trabalharmos bons, melhor. Então eu acredito muito nisso, sempre acreditei, e espero que isso ocorra. Tenho mais 5 aninhos aí, se não aparecer também coisa boa, aí a gente vai as pernas para cima e aproveita um pouco a vida até o dia que Deus levar. Bom, Jorginho, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente bater um papo, falar da sua carreira, falar de futebol. Desejo para você sucesso em 2025 e na torcida para aparecer algum clube para você ser o treinador. Então, muito obrigado e sucesso em 2025. Obrigado, Luiz. Felicidades, viu? Bom programa, que você tenha sucesso aí. Fica com Deus. Bom, então esse foi o bate-papo com o ex-jogador e técnico de futebol, Jorginho. Então, se você gostou, faço o convite para você deixar o like, deixar a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Então é isso, até a próxima. Tchau!